Olá, muito bom dia. Estamos de volta aqui da redação do site Doc News e das plataformas do Doc News. Agora são 9 horas e 5 minutos. Nós estamos ao vivo com o Hugo Araújo. Hugo, mais uma vez, é um prazer muito grande tê-lo aqui pela primeira vez, a gente fazendo essa entrevista ao vivo. E eu já quero te parabenizar, que eu estou vendo que você já está aí na sua empresa e com máscara, tomando todos os devidos cuidados, né? Inclusive, o nosso assunto hoje será também Covid-19, né? Bom dia, Hugo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e revê-lo. Estamos à disposição aqui, em nome da Associação Comercial, para esclarecer qualquer dúvida e qualquer assunto pertinente à classe comercial da nossa cidade. Hugo, vamos começar então com relação a como é que o comércio e a indústria em Ji-Paraná, como é que os empresários, né, de um modo geral, e também os informais, que eu sei que você tem conhecimento com todas as pessoas de Paraná, como é que as pessoas estão vivendo nessa nova fase, né, mundial e que, claro, afetou também o nosso comércio aqui em Ji-Paraná, essa Covid-19 agora? Roberto, nosso estado, nós temos, num estado tão pequeno, nós temos várias culturas um pouco diferentes. Quando você parte o norte do estado, né, a parte mais norte, Porto Velho, você vai ali Guajará-Mirim, nós temos mais dificuldades, porque o povo lá, por ser, por exemplo, Porto Velho, por ser uma cidade maior, as pessoas estão com mais dificuldades de aceitarem realmente essa nova condição de uso de máscara, álcool em gel, etc, etc. No caso do Guajará-Mirim, nós temos, além da questão também cultural, temos a fronteira, né, com a Bolívia, e o hospital de Guajará atende muita gente da Bolívia também. Já no interior, quando você vem aqui para Ariquemes, nós temos ali também um foco epidêmico muito grande, porque tem toda aquela região ali que eles atendem de Machadinho, Quinto Beck, Anari, então cai tudo em Ariquemes também. Já nós aqui, nós temos a conscientização muito boa do pessoal daqui. Nós temos com a população, não é como a gente quer ainda, mas a população está começando a se conscientizar. Nós fizemos algumas campanhas para tentar conscientizar a população, e graças a Deus está começando, porque se a população não se conscientizar, o comércio aqui pode voltar a fechar, como no início, no primeiro decreto, que ficou aberto apenas supermercados, postos de combustíveis e materiais de construção, dentre outros, né? Então esse é o grande X. Só te interrompendo, o que você está falando realmente a gente precisa analisar, porque é uma situação complicada, né? E quando você diz aí que o comércio pode voltar a fechar, se caso as pessoas não se conscientizem, isso é porque está sendo feita uma pesquisa, uma análise? Como é que chegaria a esse critério, para a gente deixar bem claro? O governo estabeleceu por ocupação de leito, né? Então, até 50% dos leitos ocupados entram numa fase e assim por diante. Então, nosso caso aqui, nós ainda estamos um pouco folgados, porque nossas UTIs, nós ainda temos vagas nas UTIs, e também, geralmente, algumas situações também acabam indo para Cacoal. Então, nós fazemos uma parte do grupo, da região, que foi dividido por região, o estado, que está podendo abrir o comércio. Só que se a gente aumentar o número de casos, e caso a ocupação de leite de UTI ultrapasse essa margem de 50%, a gente pula para outra fase, fechamento parcial, e daí para a terceira fase, que é o fechamento, a primeira fase, né, que é o fechamento total, que é onde funciona apenas os comércios, conforme já foi dito, que é supermercado, etc, etc. Então, se a gente não fizer a parte de tentar manter esse foco mais baixo possível, as UTIs com vagas, o risco de fechar é muito alto, né, de voltar a fechar o comércio. Hugo, essa semana, por exemplo, nos mercados, crianças, se não me engano, menores de 12 anos, não entram também já para ajudar a equilibrar a situação, né? No comércio em geral, né? Não só mercados. Sim. No comércio em geral, criança abaixo de 12 anos não pode entrar. Já tentando também segurar um pouco, né? Tentar manter esse controlado. Temos várias outras situações. Você vê também que já tem um distanciamento de carros nos supermercados. Então, estão questionando muito isso, achando a medida desnecessária. Algumas situações, Roberto, como foi o caso do distanciamento de carros, eles usaram como base Porto Velho.
né? Porque eles querem duas situações. Um pouco é o distanciamento das pessoas, ao descer do carro, mas isso não vem ao caso, não é tanto isso. O grande X da questão é diminuir o número de pessoas ao mesmo tempo num estabelecimento, no supermercado. Então, não é questão dos carros vão se contaminar e nada disso. A questão é diminuir, porque se você tem, de hora para outra, 50% apenas de vagas, automaticamente, se eu vou lá, não tem vaga, eu vou para minha casa, né? Ou vou estacionar em algum lugar caso tenha. Mas, geralmente, a tendência é que você não fique, você vai embora. Então, diminui muito, porque a gente sabe que hoje o supermercado, querendo ou não, tem um grande risco, né? Porque onde tem muitas pessoas, como fila de banco, etc. Então, se não houver esse cuidado, esse distanciamento, que na verdade distanciamento não foi a questão de carro, nada disso, a questão foi realmente reduzir o número de pessoas ao mesmo tempo dentro do supermercado. Hugo, aqui em Ji-Paraná a gente já percebe que, como você acabou dizendo aí, o comércio já voltou, as pessoas também estão mais frequentes nas ruas. Claro, a gente vê realmente assim, um ou outro, né? Inclusive ontem eu estava ali na região do 2 de abril e observei que agora o estranho já é você ver uma pessoa sem máscara, né? Quando você vê uma pessoa sem máscara, já é o estranho, né? É verdade. Então, assim, verdade. a gente percebe que a população está atendendo, as pessoas realmente precisam sair. Eu, pelo menos durante o dia, eu também tenho algumas obrigações e não dá para ficar 24 horas preso em casa, mas a gente observa que as pessoas realmente estão tomando bastante cuidado. E eu queria aqui fazer um elogio aos empresários. Você falou aí da questão de todos os comércios, eu tive uma experiência com um supermercado essa semana, que uma senhora, da forma mais educada, dizendo, olha, não pode entrar criança, né? E a gente vê que algumas pessoas acabam se revoltando. E ainda falta um pouco desse entendimento de que realmente a doença não é brincadeira, né? As pessoas, elas só realmente estão levando a sério quando vem que algum parente ou conhecido passou por isso. Aí elas levam esse choque e tal, mas enquanto não vê isso, muitos acham, né, que é apenas coisa da televisão, da imprensa de uma maneira geral, e que isso não está acontecendo. Claro, a gente tem o nosso ponto de vista, que a gente sabe que realmente, eu vou falar por mim, tá, Roberto, não pela entidade, não por falar como Hugo, pessoa física, eu vejo da seguinte forma, no meu ponto de vista, o Estado tem muito mais pessoas infectadas, muito mais pessoas já foram curadas, entendeu? Que são autoimunes, né? E assim, que não apresentam os sintomas. Eu tenho 99% de certeza disso. Por quê? Porque nós temos poucos exames ainda, poucos testes, né? Então, se esses testes estivessem realmente sendo feitos conforme teriam que ser feitos, esse percentual do índice de morte, índice de óbito, cairia muito. Porque ao invés da gente ter, sei lá, 30 mil infectados, seria 100 mil infectados, entendeu? Então, esse percentual iria reduzir muito e, automaticamente, como a gente já sabe, né, que a população, grande parte dela, pelo menos 70%, tem que se contaminar para o vírus realmente fazer a curva decrescente. Então, isso, na minha opinião, já está acontecendo de algum jeito, entendeu? Porque nós não temos. No Brasil não tem teste. E nós não somos diferente disso, ao contrário. Por estarmos na região aqui norte, salvo Manaus, que tem um pico muito grande, né? Que é o Brasil, onde tem uma das capitais do Brasil, onde corre o maior risco hoje. Salvo Manaus, o norte está meio que sob controle. E Rondônia também. Então, assim, por que eu vou focar Rondônia se eu tenho São Paulo, se eu tenho Manaus? Então, acaba não vindo testes, nós temos mais dificuldades para adquirir esses testes também, respiradores, entre outras coisas. E é o que dizia o ministro da Saúde, o Mandetta, né? Que ele disse exatamente isso, que onde tem um problema, onde ele vai levar respiradores, onde ele vai dar mais atenção, né? Então, se o Estado não tem tantos problemas, realmente fica mais difícil. Hugo, a gente está conversando ao vivo aqui, são 9 horas e 15 minutos. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar para a gente aqui pelos nossos comentários. Aqui o Creyson Oliveira está acompanhando a gente lá de Foz do Iguaçu, no Paraná. Você também pode mandar suas perguntas aqui para a gente. Eu tenho uma pergunta aqui, eu creio que deve ser de um funcionário de empresa. Ele diz o seguinte, eu vou reformular aqui. Você que é representante aí dos comerciantes, das indústrias, o que
essa classe, o que as pessoas disseram para você com relação àquela primeira parada que foi, a gente pode dizer assim, um pouco mais enérgica, né? O que os comerciantes sentiram? Porque a gente teve aí, e a gente tem até hoje, inclusive, o presidente do Brasil debate muito isso, que é a saúde e a saúde financeira do país, né? O que os empresários e os comerciantes disseram, ou dizem até hoje para você, com relação àquela paralisação de 2 semanas que nós tivemos, que foi realmente bem mais rígido do que está sendo agora? O que eu escuto é o seguinte, eu escuto, Roberto, que foi antecipado, foi precipitado. Que a gente que foi precipitado, né? Houve esse susto muito grande, se precipitou e acabou que a gente sofreu, né? E hoje está sofrendo, porque se você perde 1 semana, 2 de faturamento, o rombo é muito grande para a economia ou para todos de uma maneira geral, que o dinheiro parou de circular. O dinheiro parou de circular, não importa qual seja o segmento, você vai sentir. Talvez um pouco mais tarde, mas vai sentir. A conta vai chegar para todo mundo. Então, a gente entende que foi precipitado. Tá? Uns falam que não, que por isso, por aquela parada que hoje está como está, mas eu tenho conversado com vários profissionais da área de saúde e quase todos são unânimes em falar que foi precipitado. Então, a minha resposta é essa. Eu acho que foi um pouco precipitado, não deveria ter sido como foi, de uma maneira abrupta e unilateral. Nesse período, ainda hoje, está acontecendo demissões no setor, né? Muitas demissões, muitas, não são poucas, não. A gente ouve relatos aí diários de empresários que demitiram. Alguns não demitiram porque não tem dinheiro para pagar a rescisão, outros deram férias coletivas e estão esperando voltar para demitir. Então, o estrago é muito grande, Roberto. O estrago é muito grande. A gente não vai sentir agora, porque, querendo ou não, o empregado ele vai ter o fundo de garantia para receber, ele vai ter o seguro-desemprego para receber, só que isso acaba. Então, 3 a 6 meses, 5 meses acaba, e o que é que acontece? Aí sim, aí vai vir o grande X da questão, porque daí não vai ter emprego, né? Nós não vamos ter emprego para absorver toda essa mão de obra que vai ficar aí parada, e também não vai ter dinheiro circulando, porque esse dinheiro vai ter acabado. Então, quer dizer, isso é uma previsão, Roberto, é uma previsão até pessimista. Eu não sou pessimista, sou um cara otimista, mas eu creio, tá? Eu creio muito nisso, que o governo deve soltar algumas medidas para aquecer a economia nesse momento, nos próximos meses. Aí, por quê? Porque ele sabe disso, ele sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então, se ele não botar dinheiro no mercado e sem olhar para a inflação, tá? Vamos esquecer a inflação. A inflação não tem problema chegar em 15%. Mas se ele não botar dinheiro no mercado, vai haver a deflação. Então é muito melhor você ter uma inflação aí de 15% ao ano que seja, do que ter deflação. Deflação não existe dinheiro. Deflação acabou tudo. Ninguém compra hoje porque amanhã vai estar mais barato. Ninguém compra amanhã porque depois de amanhã vai estar mais barato ainda. Então não soma dinheiro, ninguém compra nada. E a inflação não. Ao contrário, você vai comprar hoje porque você sabe que amanhã vai estar mais caro. Está circulando. Não é bom? Não é bom. Mas é muito menos ruim que a deflação. Então, eu creio que o governo deve, sim. A grande dificuldade hoje é que tem muita linha de crédito disponível. Mas toda essa linha de crédito disponível, Roberto, é para quem não precisa. Você tenta hoje pegar um dinheiro no banco, qualquer empresário, a gente tem relatos de vários empresários, que inclusive empresários que têm relacionamento aí há mais de 20 anos com o banco, e que nesse momento não consegue pegar dinheiro. O cara que 20 anos sempre pagou tudo certinho, nunca atrasou nada e agora está precisando pegar mais um pouco de dinheiro, o banco não quer liberar. Ou seja, por quê? Porque é determinar segmento que o banco entende que o grupo de risco é maior, que o cara não vai ter condições de cumprir daqui a determinado período. Só que é o seguinte, se ele não pegar o dinheiro, que o governo diz que liberou sei quantos bilhões, trilhões aí, para fomentar a economia, mas ele não consegue pegar o dinheiro e vai fechar. É mais desemprego. E realmente a tendência que está acontecendo é isso. Ninguém está conseguindo pegar linha de crédito hoje. Quem consegue, não precisa. O cara que consegue, que está aprovado, ele não precisa desse dinheiro, então ele não quer. Esse é o grande problema. Então, se o governo não afrouxar um pouco mais essa questão de liberar os créditos para as empresas, vai ter dificuldade. Muitas empresas já estão com tiros protestados. Muitas empresas já estão negativadas. Então, se o banco for olhar a negativação do cliente, não vai liberar dinheiro. E como a negativação
é a base principal para a análise de crédito, para a liberação de dinheiro, então por aí você tira. Você está negativado, você está com o nome sujo, em resumo, né? Eu estou com o nome sujo, como é que eu vou conseguir pegar crédito? Não consegue. Mas por que ele sujou o nome? Porque não conseguiu pegar o crédito a tempo. Então, esse é o grande lance. Esse é o grande X da questão que está acontecendo hoje e vai piorar se o governo não afrouxar de certa forma. Porque eu também não tenho a receita do bolo, eu não sou economista, e dentro dos economistas há divergência sobre o que fazer. Tá? Mas a receita é assim, tem que fazer o dinheiro chegar no setor produtivo, que é o setor que emprega, que gera renda, gera imposto e gera emprego. Hugo, nesse turbilhão de informações e de pandemia que nós estamos vivendo, dá para dimensionar qual setor hoje está sendo mais prejudicado? Por exemplo, o setor da indústria, o setor varejista? Olha, a gente tem essa informação, esse parâmetro ou não? Eu te falo sem medo de errar. Sem medo de errar. Com certeza é o setor de turismo. É o setor hoteleiro, setor de viagens. Com certeza é esse. Você tem uma ideia? Eu estive falando ontem com o Mano, que gerencia a nossa rodoviária aqui, o Mano Locatelli. Ele falou que o movimento de ônibus está em 17%. Ou seja, redução de 83%, nós temos 17% da frota circulando. E ainda circulando em déficit, com 100 passageiros quase. Então, assim, quando não há movimentação, quando não há circulação, locomoção de pessoas, não fomenta também. Então, a tendência, e a gente sabe disso, é esse setor que mais está sofrendo e a tendência é piorar. Se não houver injeção de dinheiro na economia urgente, haja vista, Roberto, hoje você compra um pacote, exemplo, Porto Velho Gramados, ouvi falar aí semana passada, que era, com 7 dias de hotel, aéreo, translado, tudo por R$1.050. Em 10 vezes, com hotel, translado e aéreo incluso. Não existe isso. Café da manhã incluso, né? Hotel, acho que é 4 estrelas. Então, por aí você tira. O que eles estão tentando fazer para salvar a economia? Mas não tá difícil, porque ninguém tá todo mundo com medo. Os hotéis, a grande maioria, vários municípios estão fechados também. Então, é um grande... Eu tenho um exemplo disso. Eu comprei no ano passado uma passagem, né, para a família. A gente estaria dia 5, né? Nós estamos hoje é dia 21. Dia 5 a gente teria embarcado para Recife. A gente ia passar lá uns 10 dias e também foi cancelado. Jogamos agora para novembro e ainda a gente não sabe, né, até novembro como é que vai estar. Ou se tiver liberado, como é que a gente vai estar financeiramente, né? Muita gente, ao meu exemplo, por exemplo, nós fizemos uma programação agora para maio, mas agora só Deus sabe. Não tem como. Então, o setor de turismo está sofrendo mais que os outros. Agora, eu tenho um dado importante, Roberto, para você, que até nos deixa um pouco mais feliz. O que acontece? Hoje, nós tivemos uma reunião quase que diária, a gente tem reunião com a equipe do governo, secretário de Finanças e toda a equipe. E aí, com toda essa paradeira da economia, o estado de Rondônia, a gente pensava que tinha perdido uma receita muito grande, né, de tributos. E a gente fala, o estado vai colapsar, porque se o comércio está parado, a indústria está produzindo com redução e não vai dar conta, a conta não fecha, né, nem para pagar o funcionalismo público. Mas nós temos um agronegócio muito forte, Roberto. E o agronegócio de Rondônia está no crescimento muito grande mesmo. Safras recordes, gado sendo exportado aí de tudo quanto é maneira. Então, o que acontece? O estado de Rondônia, com toda essa paradeira, diminuiu apenas 5% a sua arrecadação, em média. Se você for puxar o gráfico, você vai ver que, exemplo, o setor comercial caiu em média 18% a 20%, tá? No período. Que era um ano de crescimento. Então, quando você fala caiu 18% a 20% em relação ao ano passado, tá? Mas a perspectiva de vários empresários esse ano 2020 é de crescimento de 20% a 30% em vários segmentos. Então, quando você fala que caiu 18%, você tem que pegar os 30% que você ia crescer, mais os 18% que você perdeu. Então, nós estamos falando aí de 40%, 50% tranquilinho, tá? Do setor comercial, do setor da parte de comércio e algumas indústrias também. Mas a agropecuária, a pecuária de uma maneira geral, cresceu 30%, 20%, dependendo do mês, 40%, que segurou o Estado. Então, hoje,
a nossa receita é apenas 5% menor que o mesmo período do ano passado. Então, isso é menos preocupante, porque, graças a Deus, temos uma pecuária e agricultura muito forte. Bom, são 9 horas e 25 minutos. Eu estou aqui com o Hugo Araújo, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Ji-Paraná, falando então sobre a situação do comércio do Covid-19, nessa nova fase mundial que nós estamos vivendo. Eu tenho aqui, Hugo, na verdade não é uma pergunta, é um comentário do Júnior Alves, que é lá de Presidente Médici, que está nos acompanhando. Ele diz o seguinte: olha, se Ji-Paraná está ruim para vocês, imagine para Presidente Médici. E se realmente, se a gente for fazer essa comparação de cidades grandes com Médici, que é uma cidade menor do que de Paraná, a situação também não deve ser muito boa, né? Eu quero até fazer aqui uma brincadeira não, uma história real, apesar de ser hilária, mas eu tenho amigos lá que falam assim, olha, o cara quando mora em Médici, ele vai no mercadinho, ele compra fiado lá no mercadinho do bairro, no mercadinho e tal. Quando ele pega um cartão, a primeira coisa que ele faz é vir para Ji-Paraná gastar aqui. Então, quer dizer, ao invés de ele fortalecer a economia de lá, ele vem e gasta aqui. Mas o fiado, quando ele precisa, ele deixa lá, pendurado lá. E eu estava falando com uma pessoa de lá, e coincidentemente a gente estava conversando sobre isso dentro do supermercado. E o supermercado era no horário de 1 hora naquela época, 13 horas, mas estava meio vazio. Devia ter umas 20 pessoas dentro do mercado, mas essas 20, acho que umas 5 eram de Médici. Ele falou, tá vendo que eu te falei? Aquele ali é de Médici, aquele ali é de Médici, aquele é de Médici. Então, quer dizer, realmente, fica mais difícil, é mais difícil, né? A gente, querendo ou não, a cidade de suporte de Médici, de Ouro Preto, tudo cai aqui pra gente. Mas eu digo o seguinte, eu não conheci nenhuma pessoa ainda, tenho vários amigos, que moram em Médici, eu moro em Ouro Preto, que tem negócios aqui, trabalham aqui, mas não mudam para cá. Não deixam Médici por conta nenhuma, porque é uma cidade mais tranquila, uma cidade pacata, tanto Médici quanto Ouro Preto. Tenho vários amigos, podiam morar em qualquer cidade do estado, mas não largam o Presidente Médici, que realmente são apaixonados pela cidade, é uma cidade muito boa também. Tá aí, a nossa conversa está muito boa, mas eu sei que seu tempo também está bastante apertado aí, você está na sua empresa. Fazer mais uma pergunta aqui, que é o assunto principal da nossa pauta. Como é que o comércio, então, de base, a gente já falou sobre isso, mas para quem está chegando agora ou para quem vai ver o vídeo depois, porque a gente deixa aqui na nossa página depois, como é que o comércio vai se adaptar e a indústria vai se adaptar a partir de agora, e também, como a gente citou aí das crianças, com essas novas regras dos decretos do governo? Roberto, é conscientização, a palavra é essa. A entidade, a associação está fazendo essa parte, tentando conscientizar a população, outras associações e classes representativas também estão fazendo sua parte, tentando conscientizar tanto o povo quanto comércio e indústria, né? Nós temos exemplo de indústrias que estão fazendo campanhas, contratando pessoas para irem lá em loco conscientizar os funcionários, dar treinamento sobre conscientização. E assim, se não houver isso, a tendência é piorar. Se houver a conscientização, aos poucos nós vamos voltando ao normal. Como eu falei, nós não dependemos mais, infelizmente, da nossa competência como administrador, como dono de empresa, como empresário. A gente depende agora dos fatores externos. O que são os fatores externos? Dinheiro, linha de crédito liberada, entendeu? E que o setor público faça toda a parte dela. A gente quer cooperar. Mas se não houver a parte deles, a tendência é que a maioria das empresas não voltem a funcionar e que a coisa seja pior e o desemprego aumente. Mas caso haja maior empenho, né, e menos briga desses poderes, que a gente sabe que é muita briga, que acontece na esfera federal e desce para estadual e até municipal às vezes, se não houver a união de pensar realmente no país, no estado e na cidade como um todo, e na classe que produz, se houver essas picuinhas de apenas pensar em si e não no próximo, a tendência é de mais desemprego e mais empresas fechadas. Então, infelizmente, é essa. Mas eu sou um eterno otimista, eu ainda creio que o governo deve injetar dinheiro na economia, deve liberar a linha de crédito e em breve volte tudo ao normal. Essa é a ideia que a gente tem, isso é o que a gente espera do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Hugo, a gente já está quase chegando em nossos 30 minutos de entrevista.
Mas antes de encerrar, eu sei que você é um cara assim que luta por Ji-Paraná, não só por Ji-Paraná, né, pelo estado. Eu já pude acompanhar na época da Rede Amazônica constantes brigas que você teve aí, brigas do bem, né? Lá né? na associação comercial, sempre tentando buscar o melhor para Ji-Paraná. E por conta disso também, por conta do seu caráter, enfim, eu sei que você sempre recebe homenagens, né? E sei também que você recebeu uma homenagem importante agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Roberto, nós recebemos homenagem, veio no meu nome, porque eu estou presidente da associação, mas foi da minha diretoria, inclusive o Alexandre Artibali, ex-presidente, junto com o Jorginho da Vitasal, o Nilton Mota da Pax e outros diretores tiveram a ideia de criar uma ação de conscientização. A ação até fizemos uma paródia com caixão, né? Levamos um carro de som divulgando toda a mensagem, o que seria usar uso de máscara, distribuindo máscaras para quem não tinha máscaras na rua e conscientizando a população e fazendo aquele meme do caixão lá para o pessoal realmente conseguir ver de uma certa forma, quem não conseguia entender as palavras conseguisse entender a imagem, pelo menos. Então, deu certo. Muita gente criticou, como sempre, né? No Brasil, a gente tem críticos tudo quanto é tipo, que hoje lê qualquer coisa de uma maneira, interpreta de outra e começa a criticar como se soubesse o que está falando, e geralmente, realmente, muitas vezes não estão nem sabendo o que estão falando. Mas tivemos críticas, mas o Ministério Público Estadual, nós recebemos um agradecimento pela força, pelo empenho para deixar o comércio aberto. Então, nos deixou muito feliz, a diretoria ficou muito feliz com isso, e nós vamos fazer, só nos motivou a fazer mais ações. Então, a gente vai fazer mais uma ação aí essa semana ou semana que vem, para tentar mais uma vez e conscientizando cada vez mais a população da importância do uso de máscara, do álcool em gel, do distanciamento, para que a gente continue aberto e o comércio continue funcionando. Pois é, parabéns. Eu acompanhei essa ação. No dia dessa ação, eu estava lá em Alvorada do Oeste, mas eu vi lá pelas redes sociais, vi o Titi, a turma do Titi lá, e ele bastante animado, né? Muito empenhado. Grande abraço para o Titi aí, é uma figura da nossa cidade também, né? Nos ajudou muito. Ele topou o desafio, falou, não, eu tô junto, porque não é fácil, né? Primeiro um caixão pesado, sol, setor de preto com gravata. Então o Titi foi um líder que pegou e foi para frente do negócio, falou, não, eu faço. E ele fez por um valor simbólico, realmente dando a contribuição a sua contribuição para a sociedade, pensando no comércio, que ele também vive do comércio, né? Querendo não, pensando fazer a sua parte para que o comércio continue aberto. Falando em comércio, é um setor de entretenimento do Titi. Essa semana eu fiz uma entrevista também com o DJ Anselmo Rocha. Eles estão liderando um movimento para conversar com o prefeito Marcito Pinto, para ver o que se pode resolver também com o setor de eventos, que é um setor que movimenta muito dinheiro em Ji-Paraná, porque a gente coloca aí buffet, decoração, maquiagem, fotografia, cinegrafia, DJ, música, bebidas, enfim. É um setor gigantesco que movimenta muito e que também estão parados e tem muita gente já passando necessidade, viu? Eu diria que o segundo setor que mais está sofrendo, tá? É o setor de entretenimento de uma maneira geral, porque quando a gente fala do setor turismo, do setor de viagens, a gente também pode incluir junto, porque as pessoas, quando se locomovem, eles querem ir para um evento, eles querem ir para tal. Então, quando você viaja, você ia lá para o Nordeste, você ia num restaurante, você podia ir num barzinho, ir numa festinha, entendeu? Não existe. Não tá. Então você vai fazer o quê? Você vai ficar trancado no quarto do hotel. Aí ficar trancado no quarto do hotel não adianta, melhor ficar em casa. Então esse é um grande, a gente sabe que é um setor que realmente está sofrendo muito, e é um setor que a gente não vê de retorno a curto prazo. Assim como o cinema também, que eu particularmente falo para o cinema, que eu gosto muito de cinema, mas não vejo um retorno a curto prazo, assim também como as aulas, né? Você vê que as aulas estão botando as datas, estão protelando, quando chega uma semana antes, protelam para mais um mês, mais 60 dias, e aí está todo mundo no virtual, e enquanto estiver funcionando, eu acho que eles vão deixar aqui para segundo plano esse retorno das atividades escolares também. Bom, a gente já está encerrando então, mas o Milton Franco está aqui acompanhando.
a Brasilina Freitas lá na linha 205, também pela internet acompanhando, o Crespo, como a gente já falou. Eu tenho uma pergunta aqui do Juarez, na verdade não é uma pergunta, o Juarez Soares, ele é comerciante aqui de Pá, tá dando os parabéns, diz que te segue aí pelas redes sociais. Tem a Ana Lourdes também, que está te parabenizando aqui, Cláudia Marciel e o Wellington Nunes, todo mundo aqui dando os parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo de Paraná. Obrigado a todos aí que me acompanham, que torcem pelo meu trabalho. O meu trabalho nada mais é defender a classe empresarial, defender a classe do comércio. Você é meu amigo há bastante tempo, Roberto. Como você falou, acompanha as nossas lutas, sabe de muitos embates que nós tivemos com o governo. E, graças a Deus, muitas vitórias vieram. Por quê? Porque a gente não tem conchavo político com ninguém, a gente não tem portaria com ninguém, a gente não tem favor com nenhum político. Então, se precisar falar, a gente fala. Se precisar parabenizar, a gente parabeniza, agradece, porque nós não temos rabo preso com ninguém e nem temos pretensão política nenhuma, nem temos. Então, o nosso papel é defender a nossa classe. Esse ano, eu acho que eu devo entregar a associação, com certeza vai haver a continuidade do trabalho e o melhoramento, né? Eu espero que, quando a gente entrega, a gente espera que sempre melhore. Vamos estar dando nossa contribuição de outra forma, mas, de qualquer jeito, a ideia é sempre defender. Eu acho que quando você pega alguma coisa para fazer, você tem que tentar dar o seu melhor, indiferente se ela é remuneração. Então, mais uma curiosidade, não sei se você sabe, mas é um cargo não remunerado. A associação comercial, a gente não recebe nenhum centavo, ao contrário, muitas vezes a gente gasta do bolso para fazer acontecer. Mas, claro, eu também não vou ser hipócrita de dizer que eu não ganho nada com isso. Claro que eu ganho. Eu ganho o quê? Eu estou defendendo a minha classe. Se a minha classe vai bem, eu vou bem. Se a minha classe vai mal, eu vou mal. Então, automaticamente, eu, como empresário, eu sinto as dificuldades de todos os empresários. Que todos os empresários passam, eu passo. Então, nada melhor que você ter alguém que sente a dor realmente para falar o que está sentindo. Então, esse é um resumo. Então, agradeço a todos aí que me seguem, que me acompanham. E nós vamos continuar lutando sempre, porque a gente entende que se o comércio não vai bem, a indústria não vai bem, o prestador de serviço não vai bem, nada vai bem e tudo acaba indo de mal a pior. Então, a tendência é lutar para sempre melhorar. Muito obrigado, Roberto, pelo convite. Estamos sempre à disposição. Eu sei que o nosso tempo está estourado, mas aqui, não sei se você está ouvindo aí, mas o computador vai chegando as mensagens aqui. Rapidamente, o Robson Lopes está pedindo aqui para que você comentar sobre o cancelamento da Rondônia Rural Show, os prejuízos que isso pode causar. Então, se você quiser rapidamente comentar, eu te agradeço. Olha, a Rondônia Rural Show é um prejuízo imensurável, tá? Nós não temos como medir, porque é a feira mais importante do nosso estado, uma das mais importantes do Brasil, e no nosso município, então, é sem precedentes. Por quê? Porque, você tem uma ideia, Roberto, todos os hotéis, todos, desde Ouro Preto a Médici, não tinham mais vagas. Não tinham mais vagas. Um amigo meu me ligou em janeiro, final de janeiro, pedindo para arrumar vaga para ele. Eu liguei para 3 donos de hotéis, 3 amigos meus, e os 3 me deixaram lista de espera. Quando, acho que foi em fevereiro, salvo engano, aí um me ligou e falou, eu acho que eu vou conseguir uma vaga. Era um quarto. Então, quer dizer, isso no setor hoteleiro. Os restaurantes, todos lotados também à noite, as pessoas saem e vão jantar. Então, fomenta a nossa economia muito, 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 muito. É uma perda enorme, uma perca enorme. Nós lamentamos muito, tá? Você tem uma ideia, nós pensamos em fazer uma feira menor, a gente pegando à frente como associação, mas, infelizmente, vimos que não teria como, porque muitas empresas que lá expõem, vêm as indústrias por trás, dando aporte de capital, trazendo os treinamentos, as palestras, essas empresas, quase todas não viriam mais, porque eles têm uma programação para o ano seguinte, nada pode ser feito, né? Então, quando ele falou assim, não vai ter mais, os bancos já saíram, as empresas já cancelaram, as indústrias, né? Então, foi uma perca muito grande, Roberto. É lamentável, é triste, e é mais, assim, é um golpe maior ainda para a nossa economia do município. Bom, eu sei que você está com o tempo estourado aí também, mas assim, fica o convite aberto. Qualquer novidade, outra oportunidade, nós estamos aqui nas plataformas do Doc News, aí, tanto pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site. Estamos aqui abertos para passar as novidades. Fique sempre à vontade. Você sabe que, além da nossa amizade pessoal, você é sempre muito bem-vindo, porque sempre traz informação
precisa e o que a gente precisa realmente estar passando e divulgando aí para a nossa comunidade. Obrigado, viu? Fica à vontade. Eu quero parabenizá-lo, Roberto, pelo site, pelo trabalho que você está fazendo. Você sempre foi muito competente no que fez e quero dizer que fico muito feliz em saber que você está bem, que o site está indo bem, que você tem credibilidade. A gente vê pelas notícias que vocês divulgam aí que não tem caráter político partidário nenhum, né? Realmente é imparcial, a notícia como tem que ser feita, tem que ser imparcial, indiferente da gente gostar de A ou B ou C, nós temos que falar a verdade sempre. Então esse é o papel que a imprensa tem que fazer, e esse é o papel que você faz muito bem. Então quero parabenizá-lo e dizer que é sempre um prazer estar aqui. Quando precisar e eu estiver e souber do tema, tiver algum domínio sobre o tema, pode me convidar que eu estarei à disposição quando você quiser. Tá bom, muito obrigado então, tá? Obrigado. Uma excelente quinta-feira aí para você, para toda a turma aí da sua empresa. Obrigado. Igualmente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, conversei aqui então com o Hugo Araújo, presidente da Associação Comercial Industrial aqui de Paraná, o nosso bate-papo aí sobre como é que está o comércio aqui em Paraná nessa pandemia, nesse Covid-19. Hugo esclareceu aí como é que está então a situação do comércio, o que a Associação Comercial Industrial está fazendo para ajudar o setor. Bom, pessoal, esse é o Na Conversa com Roberto Oliveira, como eu disse, conversando então com o presidente da Associação Industrial Comercial de Ji-Paraná, e você está acompanhando então ao vivo no site Doc News. A cada clique você se informa. Até mais.